em Gênesis capítulo de número 30. Hoje nós estamos encerrando a tribo de Gade. Essa tribo é muito forte, irmãos. A tribo de Gade é fantástica, porque a tribo de Gade fala muito sobre a vida espiritual do crente. A tribo de Gade fala, a Bíblia, do modo geral, ela é uma narrativa de como Deus quer que a gente seja espiritualmente. Você pode ver que, quando você vai achando, eu vou falando lá. Você pode ver que as batalhas que aconteciam ali, por permissão de Deus, vontade de Deus, o querer de Deus, o agir de Deus, você pode se aperceber do seguinte, que toda batalha que acontecia ali, era física. As flechas, as lanças, as mortes, o sangue derramado. Deus ia sobre a situação, a sombra do que seria quando o filho dele, quando o plano dele fosse estabelecido. Ou seja, o Antigo Testamento, ele é a sombra de como nós devíamos ser na maneira espiritual de combater. Agora, não ao homem, mas de maneira perfeita e exata no combate humano contra as potestades do mal. A nossa luta, ela não é física. A nossa luta, ela é espiritual. Por isso, muito cuidado, irmão. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê muito sangue derramado, muito. Deus, sim, Ele fez uma sombra de como nós seríamos ao nascer da igreja, a nossa vida espiritual. A luta jamais é como era antigamente. Por isso, todo o Antigo Testamento, ele é a sombra e a característica de como você tem que ser espiritualmente. Entenda bem, você vem para a igreja para você aprender a mortificar a carne, para você aprender a lutar espiritualmente. Então esse lance, né, de você ser uma pessoa de oração, é o lance de onde você frequenta, a igreja. Se quiser fazer as coisas da forma física, carnal, na batalha, na luta, na briga, no combate, na pancada, na gritaria, no xingamento, aí é outro lugar. Não é o plano de Deus. É o mundo, ainda quem não conhece o plano de Deus. No plano de Deus, que é a igreja onde você está estabelecido, a luta é espiritual. Então tem que ser, você não vai ter para onde correr. Toda a armadura que você, depois eu vou falar um pouco, toda a armadura que vai dizer Efésios, é uma arma. Mesmo o capacete da salvação é uma arma. Na graça, a armadura, toda a armadura se torna armas espirituais. Não meramente proteção. A arma espiritual para você usar como combate. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A princípio, nós temos Jesus como referência. Não ergueu a mão para ninguém, não xingou ninguém. Ensinou, corrigiu. Foi diferente. Quando ele entrou lá no templo, o povo estava vendendo, fazendo feijoada. O povo estava fazendo. Aí ele entrou e falou assim: vocês estão fazendo a casa do meu pai de ladrão e salteador. Ou seja, vocês estão vendendo na casa de Deus. E era vendendo coisa comum, irmão. Coisa que era da época vender. Vendas, fazendo comércio. Porque quem é que não quer comprar alguma coisa da igreja? Já vai a bênção, acompanha. A mesma coisa era lá. Ele entra e corrige. Ele não, quando ele faz a zorraga, ele pega as coisas e joga. É a mesma coisa quando a gente chega. Se eu chegar para os obreiros, chegar para alguém e corrigir. Na igreja, o pastor da igreja chegar e falar: olha, é o seguinte, irmãos. A maneira que está se conduzindo está totalmente errada. E você acha que você vai para onde? Aí a pessoa fica toda dodói. Jesus fez propriamente a zorrague. Ou seja, fez a zorrague, fez aquela situação acontecer. E ele não pecou em agir assim. Para o ensino. Não pôs a mão em ninguém. A gente tem que ser forte para suportar a palavra. Amém? Diga glória a Deus. Gênesis capítulo 30, 9 a 11. Vendo, pois, Lia, que cessava de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, filha de Jacó,
e deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: vem uma fortuna, uma turba, e chamou o seu nome de Gade, que significa fortuna. Eu digo que, olha o que a Bíblia diz, não precisa abrir lá não, porque depois a gente vai abrir no outro texto. Acredito que nós vamos para Efésios. Mas eu quero, abre sim, deixa o Espírito Santo trabalhar. Abre só, 1 Coríntios. Abre lá, por favor, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Irmão, cadê, irmão? Traz sua Bíblia de novo aí, para mim não usar essa daqui. Pega sua Bíblia, dá aqui sua Bíblia, fazer um favor. Eu ia usar o texto que eu tinha marcado aqui, mas, obrigado, irmão, mais uma vez, hein? Vou arrebentar essa Bíblia aqui. Deixa eu abrir lá rapidinho, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 1. Qual que é o nome qual que significa Gade? Fortuna. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 7. Agora vocês desfrutam de toda a graça, todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês. Eu vou do decorado aqui. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. De maneira que nada falta. Não é isso? Nenhum dom falta. Gostei dessa tradução, irmão. Agora vocês desfrutam de toda a graça, todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês. E vocês têm todo o poder para executar a vontade dele durante esse período de esperar pela volta do nosso Senhor Jesus. Que raio de Bíblia é essa? Bíblia nova, Bíblia viva, que tradução que é? Incrementa bastante aqui. Mas presta atenção, nenhum dom falta. O dom que Deus dá é de maneira espiritual. Olha como há algo em comum entre a tribo de Gade e a igreja do Senhor. Na igreja do nosso Senhor Jesus, nós também somos afortunados. Nenhum dom falta. Existe alguma coisa mais preciosa do que uma pessoa dotada de dons? Não tem. Só que o que a Bíblia originalmente quer dizer é que você tem dons espirituais. A sua maior fortuna é a sua vida espiritual. A sua maior fortuna é o seu espírito. Presta atenção, só para você ver. Quando a pessoa morre, que imediatamente, se ela é de Cristo ou não, volta para Deus? O espírito. A Bíblia fala que quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra, do pó onde veio. O espírito retorna para quem? Para Deus, da onde veio. O dono do ouro e da prata, a maior coisa preciosa que tem. E a sua alma, que aí é você. Você se valoriza se você quiser. Você se envolve com sujeira se você quiser. Não tem a prostituição? Você olha mulheres que têm condição de ter uma família bonita, mulheres bonitas. Homens têm condição de ter uma família, mas eles se prostituem. Vivem numa nojeira, numa vida desgraçada, numa vida nojenta, devassa, uma podridão manchando a sua própria alma, a sua vida, valendo a custo de alguns trocados, porque a pessoa se submete a isso. Agora, se ela quiser se valorizar, é diferente. Ela vai encontrar alguém, ela vai ter uma família, ela vai ter filhos, ela vai ter um trabalho digno, honestidade, ela vai se valorizar. Nós nos envolvemos com o pecado se a gente quiser. A gente vai para o erro se nós quisermos. Porque nada falta para você, igreja, para mim, vencer as obras do diabo, vencer o pecado. Nenhum dom falta. Nada te falta. Levanta a mão para o céu e diga: eu sou a pessoa mais rica da terra.
Então nós falamos durante todo o mês sobre prosperidade, nós falamos profetizamos prosperidade, muitos tomaram posse, outros não pode fraquejar. Não pode fraquejar. Você não pode fraquejar. Fraquejou, atrasa. A lei da semeadura, irmãos. O que acontece na semeadura? A pessoa planta, ela colhe. Não tem como Deus te dar uma promessa e você brincar. Eu disse que a sombra da nossa vida, que é o Novo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. A sombra da nossa vida é o Antigo Testamento. O que aconteceu com o povo? 40 anos andando em círculo. Deus já não tinha dado a terra prometida. Deus já não tinha dado a terra prometida, a Canaã, a terra que emana leite e mel. Deus já tinha dado. Mas o que acontecia com esse povo? Andava como? Que nem caranguejo. Para trás ao invés de para frente. Para o lado ao invés de para frente. Por quê? Deus tinha uma promessa, mas eles eram muitas vezes rebeldes, reclamões. Por que eu acredito? Hoje é domingo, dia de falar do arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, o anticristo. Por que eu acredito piamente que Cristo vem, ou no meio da tribulação, ou posterior a isso? Tanto porque Apocalipse fala que muitos vão morrer, muitos falam que é o judeu. Só que presta atenção uma coisa. A obra perfeita de Deus não se resume a uma nação e nem a um povo. A obra perfeita de Deus se resume em Deus revelar o seu Filho a todas as nações. Então, quando Apocalipse vai falar, aquela multidão chega diante de Deus, diante de Cristo e pergunta, João relata e fala, e esses daí, agora é o fim? Aí ele fala, não, agora tem que esperar o tempo em que outros ainda sejam mortos por causa da verdade do Evangelho, e aí então virá o fim. Aí muitos falam, é o judeu, é o judeu. Não, não é o judeu, porque o império é do cristianismo e não do judaísmo. O que será implantado na terra no tempo milenar, deixa eu tentar explicar aqui um pouco rápido. Nós tínhamos o Antigo Testamento, Deus elaborou o seu plano através de Adão. Adão comeu do fruto, rebeldia começou. Deus queria reinar sobre o povo, vou resumir, hein, gente? Deus queria reinar sobre todas as pessoas, se manifestando a elas. Encontrou em alguns homens, Enoque puxou lá para o céu, trasladou ele, arrebatou. Encontrou Noé, graça em Noé, mandou o dilúvio para que as pessoas pudessem crer na palavra, mesmo assim muita gente morreu. Posterior ao dilúvio, Cã, a geração dos filhos de Cã, que é a geração, muita gente maldosa, muita maldade no mundo. Deus queria sempre estar em contato com o povo não aceitava. Então o próprio povo que ele selecionou para ser dele, dos filhos de Noé, o próprio povo que ele selecionou para ser dele rejeitava ele, e começaram a aclamar por um rei entre os homens. E esse rei entre os homens, Deus queria ser. Deus não faz a vontade do povo, manda juízes. Levanta alguns juízes para governar, mesmo assim o povo continua rebelde. Deus vai e levanta profetas. Aliás, veio o reinado agora. Deus fala, tá bom, vocês estão pedindo o rei? Ok, levanta Saul, primeiro rei. Saul peca, erra. Você vê que todo o tempo Deus está trabalhando para ser sobre o povo. Só que você vê também que por detrás disso tudo, existe um plano de Deus se revelar. De Deus mostrar a verdade, que é Cristo revelado. Que é Cristo que aparece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por detrás disso tudo, Deus na luta, na esperança de que as pessoas viessem a Ele por espontânea vontade e que não fossem rebeldes, não amassem mais o pecado e o mundo do que a Ele, trabalhava e ia até negociando, fez tudo que o povo mandou os profetas, mataram os profetas.
Até que ele fala, vou revelar. Então cumpriu, ele revela a verdade através do filho dele. Ele manda Jesus e Jesus vem dizendo, eu sou o verbo que se fez carne. Nada do que foi feito, João revela tudo isso pela chegada de Cristo, nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, mostra, tu és o Messias então. O Messias prometido desde do Gênesis. Quando Deus fala para a serpente, nascerá da mulher um que pisará na sua cabeça, tu ferirás o calcanhar dele, mas ele ferirá a sua cabeça, ele vai matar o poder da serpente aqui na terra, ou seja, o poder do diabo. Então Deus já havia dito, profetizado que viria um Messias, que iria sim vencer aquele que legitimamente, se você não faltou às aulas, legitimamente entrou. O diabo não entrou aqui de maneira ilegal, ele entrou aqui de maneira legítima. Só que a maneira que ele usou para entrar foi maldosa. A maneira que ele entrou para entrar no mundo foi sagaz. A maneira que ele entrou para entrar, a maneira que ele usou para entrar no mundo foi completamente do próprio diabo, dele mesmo. Dele mesmo, do próprio cão, dele mesmo. Ele usou de maldade, sim, ele é um grande culpado, o diabo é um grande culpado, ele é sim, mas ele usou manobras para colocar Deus entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. E conseguiu. Porque Deus havia dado um decreto, uma ordem, uma questão jurídica, jurisprudência. O juiz falou, descumpriu, agora penalizou, entrou e tal. Então, é assim que funciona. Então Cristo vem para vencer quem? Satanás, o diabo, a serpente. E se revelar ao mundo, se revelar o plano de Deus, porque a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, já estava Cristo predestinado a morrer pelos homens. Cristo já estava determinado a morrer pelas pessoas. Cristo estava determinado a morrer por nós. Antes disso tudo, já era plano de Deus. Ele se revela, ok? Ele é morto pelos homens, porque o homem mata tudo que Deus manda. Mataram Cristo. Cristo, nós entendemos a morte de Cristo. Nós entendemos, vamos passar por aqui. Dar um jump aqui. Nasce a igreja, Atos. A igreja do Senhor Jesus, que avança com a pregação do Evangelho. Homens que creram na mensagem do Evangelho, morreram pela causa do Evangelho, deram a sua própria vida pela causa do Evangelho. Ninguém dá a vida por aquilo que não seja verdade. A não ser que seja verdade, que viu, que comprovou. E eles deram a vida porque viram que era verdade. Nós estamos aqui agora, 2000 anos depois disso tudo, pregando o Evangelho e avançando. A Bíblia fala, virá um tempo de apostasia. É o tempo que a gente está vivendo. O tempo de apostasia que nós estamos vivendo, o tempo de apostasia é o tempo que as pessoas não vão crer no Evangelho. Vão ter Pablo Marçal para ouvir. Vão ter coaches para ouvir. O engano da serpente não para. Vão ter febre assis para ouvir. E aí vão usar a Bíblia, porque quando o diabo chegou no deserto para tentar Jesus, ele usou a Bíblia. E vão usar a Bíblia de maneira muito sagaz, porque nós crentes passamos pelas provações por causa da verdade. E aí nós estamos na palavra, nós estamos vivendo uma vida genuína, aí vem o engano da serpente. Aonde está na Bíblia que você deve ser ou passar por essa dificuldade? Você está passando por essa dificuldade porque você está travado. 3 dias comigo aqui, eu destravo a sua mente, você vai prosperar como nunca antes na tua vida. Aí as pessoas caem no engano. Apostasia, é o tempo que nós estamos vivendo. A internet está aí, com suas frases, com seus engodos, com seus vídeos, com aceleradamente o homossexualismo predominando, gente. Predominando. Sabe o que é predominar? É praticamente dominar alguns lugares, alguns meios. A mensagem que Cristo condena está predominando. E muita gente está caindo.
Filho de crente é crente. Filho de crente é o quê? É crente. Filho de crente é crente. E aí a gente acha que os nossos filhos não são crentes. Aí a gente trata eles como se fosse do mundo. Eles são crentes. Deus trabalha com eles. Filho de crente é crente. Não tem como. O filho do jacaré é o quê? O filho do jacaré é jacaré. O filho do macaco é macaco. O filho do homem é filho do homem. E o filho do crente é do mundo. O filho do crente é crente também. Só que aí a gente não estreita o caminho, a gente não passa a verdade, a gente não ora em casa. Apostasia. Não ora em casa, não convida para orar, não unge, não chama os seus filhos, não trai, não põe louvores, não faz cultinho em casa, não faz nada, não faz uma comunhão em casa, não faz. Apostasia. Sai da igreja, vai assistir Netflix, um monte de porcaria, conversar com o vizinho, jogar a conversa fora, mandar falar da vida de um, falar da vida do outro, é a mesma coisa, está tudo no mundo, tudo misturado, é igreja e mundo, tudo assim, ó. Tempo da apostasia, é o tempo que nós estamos vivendo. Aí é onde vem os pré-tribulacionistas, então Jesus vai vir agora, Jesus está para chegar. Ah, está para chegar para levar quem? Está para chegar para levar quem? Eu e você? Acabou. Aí pronto, olha lá, seus tontos ficaram tudo sendo crente no mundo. Não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha deixando ninguém para trás. Deus não trabalha deixando ninguém para trás. Deus não deixa ninguém para trás. Filho de crente é crente. E ele vai vir. Mesmo que esteja pelo mundo desviado, ele vai vir. E o crente, mesmo que esteja no mundo, na apostasia, ele vai converter. Ele vai. Não tem como não. É impossível. Quando você está com fome, você vai aonde? Na geladeira, no mercado. Você faz o que você pede comida, mas você não fica com fome. Ok. Tempo da apostasia. Deixa eu explicar aqui. Eu falei que ia ser rápido, mas não tem como, né? Tempo da apostasia. O que vai vir agora? Agora era ver a chegada de Jesus, só que não é a chegada de Jesus. Paulo diz em Tessalonicenses que antes que venha o soar da última trombeta, vai se revelar na terra que é o anticristo. Que é o anticristo, um homem, o filho da perdição. Ele, entra no Google e pesquisa para você ver. Ele vai se opor a Deus, à existência de um Deus. Ele vai falar que ele é Deus. Ele vai se opor a Cristo ressurreto e revelado. Ele vai se opor completamente. Cristo, ele nunca existiu, era uma mentira. Recolha todas as Bíblias. É isso que vai ser. Só que no começo, quando ele se revela, ele vai trazer paz à terra. E aí é onde muita gente tem que tomar cuidado, em já desde agora, já saber. Na nossa política, a gente já dá para ver quem é o mentiroso, quem é o verdadeiro. Quem está tentando fazer o certo, quem está fazendo o errado. Claro que aí na política é tudo homem falho, faz coisas. Só que dá para ver quem está querendo o certo e quem está querendo o errado. E ainda assim, tem muita gente, não tem? Gente que vai pelo... Você é cego? Você não está... Não, então fica com o que você acha melhor. É a mesma coisa do cara que adora Satanás, o satanista. Beber sangue, aranha, barata, tatuar os olhos. O que tem isso na cabeça? Que beleza que tem nisso. Ah, porque... Entendeu? Ok, irmãos. Primeiro ele vai trazer a paz. E assim que ele trouxer essa paz, muita gente vai ir ao encontro dele, se tornar seu seguidor. Muita gente, e até apóstatas. Muitos apóstatas, que estão na igreja, mas estão também no mundo, vão ver a Bíblia e vai falar lá. O
cara recheou minha conta. Vai acabar o dinheiro de papel, vai ser só virtual, porque ele vai estabelecer um comando financeiro, que é chamado na Bíblia, antigamente, em termos enquadrados, como termos antigos, como a marca da besta, que é o 666, que seria um código. Então ele vai implantar isso, e só vai poder comprar e vender quem tiver essa marca. A igreja está onde? No céu. Não está. É impossível. Que igreja que vai estar no céu? Se a maioria está apóstata. Se a perseguição ainda não veio, se não mandou fechar nada, se ainda está fácil, está leve, se ainda há opção de escolha a quem você quer servir, ele não veio ainda. É impossível, eu vou te falar. Jesus pega e fala em Mateus 24, quando vocês virem o filho da abominação no lugar santo, ou seja, o lugar santo, a conotação do lugar santo é Israel. Ou seja, no lugar santo, aonde estabelece o princípio de um Deus criador, é Israel. Todos os outros lugares antes de Israel pregavam um Deus. Israel é o único que tem o verdadeiro Deus e que fala, quem é o seu Deus? Não, nosso Deus não é de madeira, de pau, nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. É o verdadeiro Israel. Então, o anticristo vem, impera sobre Israel. O judeu, de maneira cega, não creu em Cristo. Espero que muitos tenham essa oportunidade e terão, pela misericórdia de Deus. Mas ainda muitos, e a nação inteira ainda é anticristo, anticristão, anti-Jesus. Quando ele chega empoderado, como esses dias foi bem pregado, como eles esperavam um homem rico, ele virá dotado de poder e autoridade aos olhos humanos, não espirituais, diferente de Cristo, que a questão é espiritual e é como nós devemos proceder. Essa é a minha luta até o final da minha vida. Ele chega em Israel e ele fala, eu comando, eu sou Deus. O cara vai ser arrogante, soberbo, presunçoso, o cara vai ser prepotente, o cara vai dizer, eu faço, eu aconteço. E tem mais. A Bíblia fala que quem pode contra a besta, que no caso a besta seria o anticristo. Quem é que pode contra aquela besta? Quem é que pode contra esse cara? Porque ele faz descer até fogo do céu. Esse cara vai fazer até fogo descer do céu. Bom, vamos lá, eu estou chegando onde eu quero chegar. O anticristo vai descer fogo do céu, vai fazer milagre, vai ser ferido, pau, com um tiro na cara, vai morrer, mas ele vai ressuscitar. É isso que diz a Bíblia. Ele receberá uma ferida mortal e será restabelecida a vida na frente das pessoas. Eu quero ver quem é que vai desacreditar que esse cara não é Deus. E muita gente vai balançar, ainda mais quando você olhar no seu Nubank. Quando você olhar no seu Nubank, eu botei esse negócio. E não é crédito, é débito. 7 bilhões. Não, está errado. Eu vou fazer o teste, eu vou comprar aquele. Fala um carro bem caro, Lamborghini, Ferrari. Eu vou comprar aquela Ferrari lá, só para ver. Vou comprar pela internet. Vamos ver se chega. Rapaz, não é que é verdade. Vai comprar. O que Jesus desprezou? O poder da compra, o poder das riquezas. O que Jesus desprezou? Ele vai dar assim, ó, para as pessoas, e ela vai usar se ela quiser. Ela vai aceitar a marca se ela quiser. Ela vai ver um ou outro nadando que nem o tio Patinhas.
Onde você está indo? Estou indo para Dubai. E agora? Estou indo lá para Disney. E agora? Olha a comida que eu comi, ostra, não sei o que lá das quantas. Como será pobre morar na favela? Era favelado. Comunidade. Como que você conseguiu tudo isso? Cara, eu só aceitei um negócio. Você é bobo, você perde seu tempo. Vai ter muita gente tentada. Que a função do pecado, assim como a função do diabo, é tentar a gente, irmãos. Crente é tentar nós. Cuidado. Ok. Ele vem com essa tentação, tudo, marcar as pessoas. Aí, fim desses 3 anos e meio de paz, a Bíblia fala que ele vai se converter em ódio puro. É aí onde vem, fecha a igreja, persegue a igreja, persegue os cristãos. E aí é onde o filho, nosso filho, se tiver desviado, ele vai falar: opa, fechou a igreja da minha mãe? Por quê? Não pode? Mas Deus existe. Eu sei. Não, eu vou ver o que está acontecendo. Pronto, fica no nosso meio, acabou. Deu para entender por quê? Que filho de crente é crente? Porque ele corre para o lado da verdade que você ensinou. Só que ele está desviado, deslumbrado com as coisas do mundo, pecado, as coisas, balada, festa, tudo que tem no Egito, não é? Os encantos, enfeites, cabelos, peruca, tudo que tem, aqueles negócios nos olhos do Egito, aí vai, não é assim hoje? Você vê as meninas aí, vai sair e tal, às vezes eu estou indo embora para a igreja, da igreja indo embora para casa, tem as meninas saindo de casa, às vezes é quinta-feira, né? Eu falo: ei, quinta-feira, um salto desse tamanho, a saia que brilha, que você tem que precisar até de óculos escuros, curta, aquele zóio, aquele negócio que vem aqui, não é? Minha mulher usa esse negócio aqui, ó. Eu falo: nossa, gente, que negócio abençoado. Só que elas usam um negócio que vem até aqui, irmãos. Ó. O mundo é brabo, crente usa até aqui. O do mundo usa até o topete. Aproveita e faz o topete. Gente, o negócio é sério. Aí o filho do crente vai vir. O filho do crente vai se converter, vai sair do mundo, porque ele vai saber. Perseguiram o povo santo. Perseguiram, então, peraí, eu preciso correr para o lado de Deus. Aí o apóstata, a pessoa que está longe, afastada, que está pensando na vida, ela vai ver isso, ela vai vir. Por misericórdia de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Então não tem como achar, irmão, que Deus não vai agir com misericórdia, com arrebatamento antes das coisas acontecerem. Porque aí Deus mostraria-se ser muito mal. Deus mostraria-se ser o que Ele diz que Ele não é. E Ele é amor. Ele vai deixar a gente ver o anticristo. Ou se a gente estiver aqui, né? Ou quando ele chegar, vai permitir com que as pessoas deixem a apostasia. Irmão, do jeito que está caminhando esse metaverso da vida, você acha que se Cristo não volta daqui 15 anos, meu irmão, não tem mais tradicionalismo, acabou. Daqui 15 anos, eu quero ver quem vai assinar casamento. Vai assinar, só o afetivo lá, o negócio caminha para Sodoma e Gomorra. O negócio caminha para o pior, Deu para entender? Ele vai restringir, irmão, olha só para você ver. Deus vai ser tão misericordioso que sem dinheiro não se compra droga. A droga só é negociada no meio ilegal. O anticristo será tão rigoroso com respeito à sua lei, que o dinheiro vai sumir. As drogas vão sumirem também. Não haverá mais meio de compra. Haverá negociações. Quando você tiver alguma coisa para ofertar, a pessoa vai pegar e vai falar assim: não, eu não quero. Eu não quero andar nu pelas drogas. Porque até a roupa do corpo a pessoa dá por causa das drogas. Eu não quero, então até isso vai facilitar. Até isso Deus vai usar de misericórdia, para que muita gente abandone os vícios e se volte para Deus. Por isso não há caminho
para a gente ficar aguardando que do nosso jeito ansioso da nossa vida, de querer as coisas, apegado com as coisas terrenas, com medo de morrer, com medo de fulano morrer, com medo de, com cuidados humanos, os mais pequenos possíveis, apegados a isso aí. Jesus volta e leva a pessoa desse jeito. Não vai acontecer, é impossível. Ok, fechou esse período. Jesus vem, aí sim, esse período, aí Cristo vem, aparece, olha só, irmãos, é isso que eu queria falar. Cristo aparece às nações, Cristo aparece para todos, todo olho vai ver, Cristo vai falar, olha quem é a verdade. Os que morreram, verão, mesmo que não ouviram, verão. Todos, olha quem que é a verdade. Olha quem que é a verdade. Então, todos vezes todos no mundo inteiro irá reconhecer que Ele é o único, é Deus verdadeiro. E aí começa, Ele arrebata a tua igreja, pisa no monte, destrói a besta, os seus seguidores. E aqueles que não aceitaram a marca da besta vão continuar vivos. Ele estabelece o tempo milenar, que é o tempo de 1000 anos. 1000 anos do reinado da igreja, em que o mundo inteiro vai reconhecer que a igreja sempre foi o único caminho verdadeiro certo. Então, muita gente que não aceitou a marca, porque vai ter gente com medo disso. Se você conversar com pessoas que não são crentes, vai falar, se lançar um chip, fala, estou fora, eu não coloco isso nunca. E não põe mesmo. Assim como tem gente que não é da igreja e que não aceita o governo corrupto atual que está aí. E ele não é crente, ele não aceita. Ele também não é nem do outro, nem de um nem de outro. Deu para entender? Ele não é nem de um lado nem de outro. Ele é neutro. Ele não aceita. Assim também, quando o anticristo vai vir, vai ter muito não crente em uma grande porção. Por quê? Porque a igreja reina sobre a terra para reger todas as nações com vara de ferro. Ou seja, vai ser pecado pecar. Ou seja, nós vamos restringir o pecado com vara de ferro. Entendeu? A gente vai chegar, tipo assim, abrir um bar, a igreja tem a carteirinha. Abrir um bar ali e falar, oh, só pode crentão das festas juninas da igreja. Só pode crentão, que mais que pode? A gente vai estabelecer o que vai ser servido. A igreja que reina sobre a terra. Durante 1000 anos a igreja governa. Vai ter muita gente que vai se desviar nesse tempo. Porque nós seremos seres humanos ainda. E a tentação haverá muitos que não vão aceitar Cristo. Tempo milenar. Só que é um governo completamente diferente. Imagina agora, nesse exato momento, Jesus apareceu já, estabeleceu esse plano, nós estamos aqui. E nós todos sabem, com ciência visual, de que Cristo é real e verdadeiro, e que Ele apareceu e Ele está estabelecendo esse plano, esse governo maravilhoso. Imagine agora, será dessa mesma forma. Só que com 1000 anos até o final. Findou esses 1000 anos, aí, velho, a grande festa, o grande espetáculo. Deus pega a serpente, o diabo, todos os que seguiram ao diabo, no tempo milenar e antes do tempo milenar, e lança no lago de fogo, que segundo o que diz a Bíblia. Pronto, cumprido está, agora não existirá terra, será novos céus e nova terra, essa não existirá mais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Com tudo isso, Deus deu para nós o que é de maior precioso, que é o saber de todas essas coisas. Por isso que a Bíblia diz, que a gente leu, nenhum dom
falta para você. Esperando o quê? Que você deixe Jesus se manifestar em ti. Amém, Jesus? E para encerrar, Efésios capítulo 6. Rapidinho, 11:6. Tudo bem lá? Está com pressa para vir para cá, não? Já quer vir fazer? Não? Efésios capítulo 6. Antes do Efésios, dá uma passadinha ali em Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Hebreus 12. Hebreus 12. A gente não pode deixar a apostasia dominar o nosso coração. A gente tem os dons de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Não deixe a apostasia reinar no teu coração. A apostasia é decair do caminho verdadeiro, do caminho da fé, do caminho da verdade. Ó, Hebreus 3:12. O que diz aí? Ó? Vou ler naquilo que Deus pôs no meu coração. De maneira, irmãos, que não haja entre vós nenhum coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Aí no versículo de número 13, a igreja vai ler agora. 1, 2, 3. Vamos, irmãos. Antes, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós vos endureça pelo engano do pecado. O pecado engana. A gente achava que era só o diabo, né? Mas o pecado engana. O pecado é tudo que é além do normal. O pecado é tudo aquilo que ninguém pode saber. Não deixe o pecado te enganar. Jamais. Porque senão você perde as suas forças espirituais para batalhar na sua própria vida. É por isso que tem muita gente que quer se matar. Ela foi enganada. Não tem nada pior na vida do que o engano. E aí, uma vez enganada, você fala a verdade, você mostra o caminho, você mostra tudo, a pessoa, não é isso, não é bem isso, mas você não está entendendo, mas aconteceu isso, a pessoa ela envereda por um caminho de emoção, de sentido, de pensamento, que ela acaba ficando completamente perdida, enganada. Já viu uma pessoa enganada? Como é que ela é? Uma pessoa enganada? A pessoa enganada, normalmente, ela está apaixonada. E a paixão, irmão, a paixão enlouquece a pessoa. A paixão deixa a pessoa louca. A paixão faz a pessoa desprezar favos de mel. A paixão faz ela desprezar o caminho certo para o caminho errado. A paixão faz a pessoa fazer isso. Por isso, irmãos, para que não haja entre vós nenhum coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Aí vem a nossa igreja, que é praticamente o versículo 13. A nossa igreja é o versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros, para que nenhum de vós seja enganado pelo pecado. Amém? Efésios 6, abre lá. Acabando já. 11:11. Quando eu olhava no relógio assim, ó, eu era criança, eu olhava, olha lá, 11:11. Tem alguém pensando em mim. Até hoje eu não sei quem.
É, deve ser Jesus, irmão. Pense em mim toda hora, coisa linda. Vai lá. Efésios, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 6. Versículo 10, tá? Com respeito à nossa vida dos gaditas. Antes da gente ler o 10, rapidinho, os gaditas, a referência é a sombra da igreja, como tem que ser. Os gaditas, eles eram homens que não brincavam. Na sua vida espiritual, você tem que entender uma coisa: você não pode brincar. A vida espiritual, você não brinca. Eu oro depois. Eu pego na Bíblia depois. Não tem brincadeira, não. Tem brincadeira na vida espiritual. A fonte é do lado de dentro. Você não encontra a fonte do lado de fora em lugar nenhum. Por isso, brincar com a vida espiritual é findar as suas fontes. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Isso é brincadeira, isso está de brincadeira. Cristo foi revelado, há documentos que provam a revelação do Filho de Deus, da ressurreição do próprio Cristo. E mesmo assim, eu desprezo. Não, peraí, eu acho que nós somos meramente, dentro dessa atmosfera universal, a Terra, nós somos meramente obra do acaso. Não é possível que a gente não encontre Deus. É como eu disse quinta-feira, nem mesmo na visão panorâmica do universo, em vermos o alinhamento dos planetas, onde aquela lei científica narra em que somente alguém poderia colocar os planetas de forma tão alinhada, há um alinhamento fino, é perfeito. Será que nós não temos condição suficiente de parar e enxergar que a vida espiritual, ou seja, o contato com Deus, o contato com o Criador, o contato com quem fez tudo, o contato de quem é o dono do propósito disso tudo, o contato com Ele não seja originalmente a única fonte de sobreviver? Ou seja, meramente a gente um acaso? A gente faz o que a gente bem quer e a gente bem entende? Sim. Só que aqueles que buscam contato, aqueles que buscam a Deus, em Deus, emana a fonte original. Você prefere o falso ou o original? Se você for comprar um aparelho, você prefere o falso ou o original? Se você puder comprar alguma coisa e você fala, olha, eu prefiro o original, ou você prefere o falso? Toda outra fonte que você recorre, que você busca, que não seja um contato espiritual direto com o Criador de todas as coisas, céus, terra, seres humanos, animais, universo, as galáxias, Criador disso tudo. Se não é de maneira original a fonte sendo dele, você pode ter certeza. Esse trem pirata aí vai dar B.O., já deve estar dando, né? Você pode ter certeza. Não encaixa. Não encaixa. Deus criou, exemplo, presta atenção. Deus colocou a árvore. Olha que coisa perfeita. Colocou a árvore onde? Onde ele achava que ele tinha que pôr. Não. É de maneira calculada, exata, precisa, científica, dentro da biologia. Ele colocou aquilo na terra. E só na terra dá certo. Não, porque eu posso me dar certo ou me encaixar, enquadrar em qualquer lugar. Impossível. Impossível. Só existe uma fonte. E é por ela que homens morreram e deram a sua própria vida pela verdade e documentaram isso. E não há contestação dessa verdade. Qualquer uma outra coisa é ateísmo barato. Qualquer contextualidade, a escritura, aos documentos que nós pregamos, é ateísmo barato. São documentos originais, o que está na tua mão aí. Documentos originais.
Então os gaditas, que é o espelho para nós, para a nossa vida espiritual, eles eram homens que não brincavam no serviço deles. Era por isso que era do jeito que era. Era por isso que chegou, rendeu. Chegou, venceu. Chegou, aconteceu. Fez! Não faz o negócio para não dar certo. Ele faz o negócio para o negócio fluir. Se não for para fluir, eu nem vou fazer. Os gaditas eram assim. A face deles era dessa forma. A Bíblia fala, a face deles era como de leão. Ei, leãozinho, hein? Eu quero ver tu ir brigar com um gatinho. Eu quero ver tu chorar, tu reclamar, tu murmurar. Eu quero ver tu não enfrentar uma batalha. Olha para um leão desse aqui, ó. Eu quero ver um gadita. Eu quero ver um gadita, um filho de Deus, um cristão, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que crê em Cristo, um crente de Deus, uma pessoa, um cristão. Quero ver isso aqui, ó. Não brinca na sua vida espiritual. Brincou na sua vida espiritual, é um gatinho. Isso daqui é o reflexo de uma pessoa que não brinca. Isso aí não é para qualquer um, não. Tá? Isso não é para qualquer um. E eu te pergunto, você é qualquer um? Responda sim ou não, você é qualquer um? Então você é isso aqui. Você não pode brincar na sua vida espiritual. Brincou, meramente você vai miar. Diante dos problemas. Agora aqui, ó, sereno. Até tranquilidade e paz nos passa. Eles eram responsáveis por desmontar, por um acampamento e tudo mais. Eles eram guerreiros, eram homens fortes. Eles eram detentores de armas poderosas. E é aqui onde Deus traz comigo uma revelação que Ele tem me dado com respeito à armadura que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Do alto da cabeça, a pano dos pés, ele narra a armadura de um soldado romano, como sendo essa armadura, toda ela, da cabeça aos pés, armas espirituais. A gente só entende arma como a espada do soldado, né? A gente só entende arma como arma verdadeiramente a arma do policial. Só que a farda do policial é uma arma. Se você olhar bem, o policial chega aqui e diz para ele, mesmo que ele esteja com a arma, a paisana que fala, né? Ele esteja a arma velada, né? A arma dele está guardada, ninguém vê. Ele entra com roupa normal. Ô, rapaz, Deus abençoe, tudo bem, vou comer uma feijoadinha hoje. Agora imagina, ok, agora ele está sem a arma, mas ele entra com a farda. Não é? Já impõe respeito, não? A farda do camarada é uma arma que impõe o quê? Autoridade, respeito. A vida espiritual, a luta, vou voltar ao final e terminar aqui agora, encerrar agora. A luta, a batalha que nós temos na nossa vida, encerra isso na tua vida, crente. Não é no tapa, não é na unha, não é na mordida, não é no soco, não é na pedrada, não é no tiro, não é no estilingue, não é no xingamento, não é no grito. A sua luta espiritual é em oração. A sua luta espiritual é o apego à sua salvação, como capacete nós vamos ler. A sua luta espiritual, ela é diferente. E com isso você não brinca. Então, se alguma coisa te tirar do sério, você fala, eu não posso brincar. Não posso brincar com a minha vida espiritual. Cara de leão, eu não brinco. Acabou. Quero ver você não vencer as batalhas. Você vence todas elas. Você não briga, você não discute. Entendeu? Efésios capítulo de número 6, versículo 10. Eu quero trocar, deixa eu pegar essa. Efésios 6, 10. Eu acabo aqui, tá? Efésios 6.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O culpado. O diabo é um culpado. Além de ser culpado, também é um derrotado. É vencido. E aí eu te pergunto, por que mesmo assim a gente tem que lutar contra o diabo, irmãos? Por que mesmo ele sendo vencido, mesmo ele sendo derrotado, mesmo Jesus tendo vencido, pisado na cabeça da serpente quando ele morre na cruz, vence o diabo, desce ao inferno, vence tudo, o diabo está vencido. E mesmo assim, porque mesmo assim, Satanás junta as suas potestades, junta os seus demônios, junta todos os seus para ir numa luta contra o Senhor. Meramente essa luta contra o Senhor nos atinge também. Por isso, não duvidamos de quem está à frente, que é Deus. Mas também não podemos ser covardes. Mas também não podemos ser omissos da batalha e de saber como vencer os ataques do diabo, que nos tenta a nos tirar a atenção de quem está à nossa frente, a quem nós seguimos. A luta original do diabo é contra Deus, para que ele possa, então, tentar de todas as formas, no tempo que resta para ele, arrebanhar ou arrebatar alguns para o lado dele, em tentativa de lançar a rosto de Deus algum poder que ele possa ter, algum álibi que ele possa ter. Porém, Deus já decretou o final dele, ele já sabe onde ele vai chegar. Deus já falou o que vai acontecer com ele e com todos aqueles que seguirem ele. Deus já falou o que vai acontecer, que é o lago de fogo lá que eu expliquei. Porém, até lá, tem uma luta até chegar lá. Ok? Então vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar então firme. Então, quando a pessoa ela passa pelo dia mau, é o dia de maior tentação que ela tem de abandonar a sua armadura e de lutar de uma outra forma diferente do que está escrito aqui. Lutar com as armas naturais. Vai perder a batalha. Vai perder, vai ser preso, vai perder o casamento, vai perder a amizade, perder emprego, dinheiro, vai perder tudo. Lutou fisicamente, perdeu. Por isso que o crente não perde, porque ele luta espiritualmente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vem para cá. Havendo feito tudo, ou seja, revestindo-se, você ainda assim tem a missão de permanecer firme. Que não é porque você, nossa, hoje o culto foi maravilhoso, estou leve, livre e solto na presença de Deus, vou embora, esquece. Não, havendo feito tudo, fica firme. Havendo feito tudo, ainda continue firme. O diabo tentou Jesus no deserto, e ainda assim a Bíblia fala, ausentou-se dele por algum tempo, que depois ia vir chumbo. Então Jesus tinha que estar sempre, naquele momento já foi, passou. Agora terminou o jejum, vou comer, vou me alimentar, vamos fortalecer, que esperança gostosa, né? Saber que se terminou o jejum, você vai comer, tomar uma água, ai, que bênção. Esperança boa, passou. Tem muita gente que já relaxa, já fica 3 meses sem vir para a igreja. Não, fica firme. Se você recebeu uma bênção, ou alguma coisa acontece pela tua sorte, porque tem 2 coisas aí na vida, né? Tem sorte e a bênção.
Se pela sorte ou pela bênção você recebe uma melhoria na tua vida, tem muita gente que vai ficar firme. Não, vai relaxar. Vai relaxar. Eu vou relaxar, porque eu tenho que relaxar. Porque eu sou filho de Deus, né? Mas tem que ficar firme. Eu não estou falando que você não pode desprender uma viagem de até 3 meses para Dubai, dependendo da tua sorte. Não estou falando que você não pode fazer isso. O que eu estou falando é que você não pode deixar de estar firme. Porque a tentação não vai deixar de chegar, bater na tua porta. Ah, não vai mesmo. Você quer ver a pior tentação que bate na porta da pessoa? A soberba. A soberba. Eu sou melhor. Era para mim estar aí. Era para eu estar pregando. Era para eu fazer essa feijoada. Era para eu estar tocando esse teclado aqui. Ó. Era para eu ter o que essa pessoa tem. Eu mereço. Era para mim. Só que sempre vem alguém no meu lugar. O soberbo ele é tão patético. O soberbo ele é tão patético. Era para mim. Era para mim. José arrumou um lugarzinho no coração do pai, que todos os outros irmãos pensaram, era para mim ser tratado assim. Era para mim ser o privilegiado. Todo mundo quer ser o privilegiado. Todo mundo quer. Você quer ver uma coisa que bate na porta? É a soberba, a arrogância, a prepotência. Querer ser melhor do que os outros. Não sorrir com os outros, não aplaudir os outros. É querer ser aplaudido e nunca aplaudir ninguém. É isso. Eu entendi na vida, há um tempo atrás, quando eu conheci Jesus, que eu tenho que me alegrar com as pessoas, que eu tenho que sorrir com as pessoas, que eu tenho que aplaudir as pessoas, que eu não posso invejar as pessoas, que eu não posso ser soberbo, por mais que dentro dessa caminhada com Cristo, eu tenha passado por diversas tentações, em alguns momentos tenha sido soberbo, tenha sido arrogante, mas hoje com a maturidade melhor, eu consigo entender que desde quando Cristo me chamou, nunca quis o lugar de ninguém. E Ele sempre tem me abençoado. A sorte sempre tem batido a minha porta, gente. Olha que coisa. Todos nós precisamos entender o seguinte, que vai bater, aonde? Na sua porta, no teu coração. Toma cuidado, mas muito cuidado. Porque na hora que o cinto aperta, tem muita gente que está despreparada, não está firme como era para estar. Versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Versículo de número 13. Tomai toda a armadura de Deus. No final, fique firme. Versículo 14. Estais firmes, tendo cingido o seu lombo, com o quê? Com a verdade. Então, se o que eu preguei aqui, eu falei a verdade, e se a palavra veio com exortação sobre a verdade, e eu não aceito ela, meu lombo está desprotegido. Vai tomar no lombo. Aqui. Proteja o seu lombo. Com a verdade. Eu não quero. Por quê? Porque eu quero ficar com o que eu acho. Porque era para mim. Aí diz aí, vestida a couraça da onde? Da justiça.
Só que eu não acho que é justo. Mas não é justo. A luta é espiritual, irmãos. Não é contra um homem. Não é contra a carne. O negócio aqui é ser feliz, se alegrar com os que se alegram. E se tem alguém que chora, chorar com eles, ouvir, orar por eles. 15. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tudo isso é arma. Tudo isso é arma para você vencer, ou a si mesmo o diabo, que o diabo tenta contra o nosso coração. Calçado os pés na preparação do quê? Do evangelho da paz. Já ouviu aquela frase, eu prefiro ter paz do que ter razão? Até que está certo. O evangelho da paz é esse. Ele veio para mim e para você, está tudo certo. Ele salvou a mim e a você. Está tudo resolvido. Diga graças a Deus. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é uma arma. Tanto defende quanto ataca, mas ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno, dá o dardo, dá sentido de pensamentos lançados. Sugestões lançadas, que vem, poxa, por que eu estou pensando isso aqui? Por que eu estou pensando dessa forma? Da onde vem esse pensamento? Desconfia de onde vem esse pensamento. Fala, não, peraí. O que apaga? O escudo da fé. E o que é a fé? A fé é acreditar em Deus. A fé é simplesmente acreditar na existência de Deus. Então, se eu acredito na existência de Deus, eu acredito também na existência do mal. E aí, automaticamente, eu falo, não, vou fazer uma objeção aqui, não quero esse pensamento ruim. Não quero esse pensamento de derrota. Eu quero o pensamento de Deus. Isso é o escudo da fé. Tomai o capacete da salvação. Ou seja, na sua cabeça você tem que saber que você é salvo. Quem é salvo aí? Diga amém. Jesus morreu por você, você só não é salvo se você não quiser. Se você não quer, eu não quero. Eu vou explicar de novo, eu gosto dessa explicação, foi o próprio Espírito Santo que me deu. Olha aqui, gente, olha para mim, por favor. Ele te deu a salvação, está aqui. A salvação é tua. Ele falou, meu filho, meu amiguinho, é o seguinte, morri por você, te dei, ela está aqui, tá bom? É minha, mas o que é sua, está aí. Você quer? Quero, tá bom. Só que é o seguinte, para você chegar até lá, tem um caminho. Ela já é garantida, você não tem que fazer nada para entrar no céu. É só ir nesse caminho. Só que tem outro caminho que conduz à perdição. Aí está aqui. Coitado de Israel, da perdição. Aí conduz até aqui, o caminho errado. Então vai lá, escolhe o caminho que você quer seguir. Se é o caminho estreito, que conduz à salvação, ou o caminho que você quer seguir. Mas que a salvação é tua, ela é tua. Deu para entender? Então, nada do bem, do melhor, que você dê moeda no farol, que você ajude as pessoas, meramente isso daí é humanismo. Humanismo, sabe o que é humanismo? É você se colocar no lugar do outro, fazer a bondade, as coisas, é direito de tu é. Quem é que não tem coração dentro do peito? Quem é que não olha e fala, poxa vida, meu Deus do céu, corta o coração, vê uma pessoa assim. Então, isso não agrega a entrada no céu. Porque o que garantiu isso aqui foi a morte de Jesus, não é o que você faz. Então, se você fizer alguma coisa para ser salvo, primeiro, que não é nem esse o caminho para ser salvo. O caminho para ser salvo é outro. O caminho para ser salvo é um caminho estreito, longe do pecado. Amém, Jesus? E aí isso vai inibir de que a gente possa errar ou falhar? Não. Mas há uma coisa que Deus nos dá aqui no caminho, chama o confessar, o perdão. E aí aqui a gente confessa, perdoa,
é perdoado e continuamos no caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A igreja é um lugar para pessoas que pecam, mas que não querem viver no pecado. Nós pecamos, mas não queremos viver no pecado. Amém? Tomar o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Os documentos. O que Jesus usou para combater o diabo no deserto e findou as tentações do diabo usando a palavra. A palavra você tem que conhecer. Por isso, eu falo e repito, para nós, irmãos, para a nossa vida espiritual, é óbvio que dependendo do teu compromisso que você tem que ter um conhecimento bíblico. Se você tem uma missão de Deus, tem que ter um conhecimento bíblico muito grande. Agora, para nós, que só queremos permanecer no caminho, todos os dias, um versículo da Bíblia, todos os dias ir lá procurar na Bíblia uma palavra para nós, um entender para nós, irmão, para a nossa vida. Falei isso para os obreiros e falo isso aqui. Uma palavra para nós, irmão. Por exemplo, abri aqui em Crônicas 17, 36. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, para todo sempre. Aí eu pego isso aqui, falo, poxa, bendito seja o Deus de Israel. Israel é o povo de Deus. Então, Deus, o Senhor tem que ser bendito na minha vida. Eu já oro, meu Deus, engrandeça seu nome em mim. Deu para entender que não é difícil, irmão. Difícil é a luta contra o pecado, isso é difícil. Agora, buscar o Senhor, o caminho está aberto, o Espírito Santo está aí, é só falar com Ele, está fácil, está tudo fácil. É que o pecado vem junto e tenta a gente, aí enfraquece e tal, não sai do caminho, vá até a bandeira do Brasil ali, em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus.